Este texto apresenta uma breve introdução sobre algumas das principais histórias e marcos que ajudaram a moldar a cultura e a sociedade dos Estados Unidos. Abordaremos temas como a fundação da primeira universidade do país, a Universidade de Harvard, a descoberta do Grand Canyon, a criação do basquete por James Naismith, a história do lendário Festival de Woodstock, o papel do Exército dos Estados Unidos na defesa nacional e a beleza incrível do Parque das Sequoias Gigantes. Cada uma dessas histórias oferece uma visão fascinante sobre diferentes aspectos da cultura e da geografia dos Estados Unidos. Prepare a pipoca, sente-se no sofá, que hoje conheceremos um pouco mais das curiosidades deste lugar incrível chamado Estados Unidos. Eminente. Fala galera, eu sou o Adilson e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os Estados Unidos. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. A primeira universidade dos Estados Unidos, a história da fundação da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, localizada em Cambridge, em Massachusetts, é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos e uma das mais prestigiadas do mundo. Fundada em 1636, a universidade tem uma rica história que se estende por mais de 3 séculos. A criação da Universidade de Harvard ocorreu durante a era colonial americana, em um momento em que a religião era um fator crucial na vida da colônia. A instituição foi criada visando educar pastores para a Igreja Congregacionalista Puritana, que era a religião dominante na Nova Inglaterra no século XVII. A universidade foi batizada em homenagem a John Harvard, um jovem ministro que, antes de sua morte, em 1638, doou sua biblioteca pessoal para a instituição, bem como metade de sua fortuna. A primeira turma de estudantes de Harvard, composta por 9 alunos, se formou em 1642. Nos primeiros anos de sua existência, Harvard se concentrou na formação de líderes religiosos e pastores, mas a instituição rapidamente se expandiu e adicionou outras disciplinas à grade curricular. Durante o século XVIII, Harvard se tornou um centro de estudo nas artes liberais, filosofia e ciências naturais. No século XIX, a universidade começou a se especializar em direito, medicina, negócios e engenharia. Ao longo dos anos, a Universidade de Harvard tem sido o lar de muitos estudiosos e líderes de destaque, incluindo 8 presidentes dos Estados Unidos, como John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt e Frank Roosevelt. Além disso, muitos prêmios Nobel e medalhas Fields foram concedidos a professores e ex-alunos da universidade. Harvard é conhecida por sua pesquisa de ponta em uma ampla variedade de áreas, bem como por seus compromissos com a educação de estudantes talentosos. A universidade também tem um forte compromisso com a responsabilidade social e tem implementado diversas iniciativas para promover a inclusão, a equidade e a justiça social. Ao longo dos anos, a Universidade de Harvard desempenha um papel importante na formação do pensamento e da cultura dos Estados Unidos e do mundo. Sua história e prestígio o tornam uma instituição única e valiosa, tanto para seus alunos quanto para a sociedade em geral. Com uma longa história de excelência acadêmica e liderança, a Universidade de Harvard continua a ser uma referência mundial de ensino superior. Grand Canyon, descobrindo o desfiladeiro esculpido pelo Rio Colorado. O Grand Canyon, localizado no estado do Arizona, é um dos mais espetaculares exemplos de erosão da Terra. Esse desfiladeiro íngreme, de mais de 446 km de extensão, foi esculpido pelo Rio Colorado durante milhões de anos e é um dos mais populares pontos turísticos dos Estados Unidos. A profundidade média do Grand Canyon é de cerca de 1,6 km e sua largura pode atingir até 29 km. Suas paredes coloridas e estratificadas abrangem mais de 2 bilhões de anos de história geológica da Terra. O Grand Canyon é, portanto, um verdadeiro espetáculo de proporções épicas. O desfiladeiro é uma das principais atrações turísticas dos Estados Unidos, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Os visitantes podem explorar o Grand Canyon de diversas formas, como por meio de trilhas, passeios de mula, rafting, helicóptero e outras atividades. Existem também diversos mirantes ao longo da borda do desfiladeiro, oferecendo vista panorâmica do Rio Colorado e das formações rochosas do local. O Parque Nacional do Grand Canyon
criado em 1919, é o terceiro parque nacional mais antigo dos Estados Unidos. Além das vistas incríveis do desfiladeiro, o parque é o lar de uma grande variedade de flora e fauna, incluindo a águia de cabeça branca, o condor da Califórnia, pumas, veados, coiotes e muitas outras espécies. O Grand Canyon é também um importante local para os povos indígenas da região, como os Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo e os Paiute, que têm uma longa história e conexão com o desfiladeiro. A experiência de visitar o Grand Canyon é memorável, com uma vista de tirar o fôlego e um ambiente natural. É um destino bacana para quem procura aventuras e para aqueles que apreciam a história geológica e cultural do sudoeste americano. A beleza natural e a importância cultural do Grand Canyon o tornam um lugar verdadeiramente especial. Sem dúvida, uma visita ao Grand Canyon será algo inesquecível e transformador, explorando a beleza incrível do Parque das Sequoias Gigantes. As sequoias gigantes são árvores que pertencem à espécie Sequoia dendron giganteum e são nativas da região de Sierra Nevada, na Califórnia. Estimam-se que essas árvores existam na Terra há mais de 200 milhões de anos. As sequoias gigantes se tornaram mais comuns na região da Califórnia há cerca de 20 milhões de anos, durante o Mioceno, quando as condições climáticas começaram a se tornar mais secas e áridas. Nessas condições, as sequoias gigantes conseguiram sobreviver graças a adaptações específicas, como a espessura da casca e a capacidade de armazenar grandes quantidades de água. Apesar de serem nativas da região, as sequoias gigantes só foram descobertas pelos europeus em meados do século XIX, quando os exploradores começaram a chegar na região de Sierra Nevada. Desde então, essas árvores têm sido alvo de admiração e estudo por cientistas e amantes da natureza de todo o mundo. Hoje em dia, as sequoias gigantes são protegidas em diversas áreas de conservação e parques nacionais nos Estados Unidos, incluindo o Parque Nacional das Sequoias. O Parque Nacional das Sequoias Gigantes, localizado na Califórnia, é um destino turístico que impressiona e surpreende seus visitantes. Ao caminhar pelo parque, os turistas são transportados para um mundo mágico, onde se sente pequeno diante dessa gigante da natureza. A visão é impressionante e a sensação de estar em meio a essas árvores é única e indescritível. Para explorar o parque, existem diversas trilhas que levam os visitantes a descobrir mais sobre as sequoias e o ecossistema que elas vivem. Uma das trilhas mais famosas é a General Sherman Trail, que leva até a maior árvore do mundo em volume, a General Sherman. Com cerca de 84 metros de altura e 1.480 toneladas, essa árvore é realmente uma maravilha da natureza. Além das sequoias, o parque também oferece outras atrações naturais, como cachoeiras, rios, lagos e montanhas. Os visitantes podem acampar no parque e aproveitar a noite para observar o céu estrelado, já que a região é famosa pela ausência de poluição luminosa. Os turistas que visitam o Parque das Sequoias Gigantes se conectam com a natureza e se maravilham com a grandiosidade das árvores e paisagens. É um lugar que deve estar na lista de todos os amantes da natureza e que certamente deixará uma lembrança marcante em quem o visita. E aí, está gostando do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações. Isso é muito importante para que possamos fazer um conteúdo de qualidade para você. Basquete. A criação de James Naismith e sua popularização nos Estados Unidos e no mundo. O basquete é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos e de todo o mundo, tendo sido inventado em 1891 pelo professor canadense James Naismith, enquanto trabalhava no Colégio Springfield, em Massachusetts. A ideia de Naismith era desenvolver um jogo que pudesse ser jogado em uma quadra coberta durante o inverno e que fosse menos violento do que o futebol americano, o esporte mais popular na época. A primeira partida de basquete foi disputada em dezembro de 1891 entre dois times de 9 jogadores cada. As regras originais eram simples. A quadra tinha dimensões de uma quadra de ginásio, com uma cesta de pêssego colocada em cada extremidade. O objetivo era lançar a bola na cesta do adversário. A partida terminava quando uma equipe marcava 21 pontos. Desde então, o basquete tem sido desenvolvido e se popularizado rapidamente em todo o mundo, com uma série de inovação sendo introduzida ao jogo, como a criação do drible, a adoção do cronômetro e a introdução de regras específicas para arremesso de 3 pontos e lance livres. Nos Estados Unidos, o basquete se tornou um dos esportes mais populares, com a National Basketball Association, a NBA, sendo a liga profissional mais importante do mundo. A NBA
Foi fundada em 1946 e atualmente conta com 30 equipes, atraindo fãs de todos os países e de toda a parte do mundo. A liga é conhecida por ter alguns dos melhores jogadores de basquete do mundo, como LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant, entre outros. O basquete também é praticado em todo o mundo, com ligas profissionais e amadores em vários países. A Federação Internacional de Basquete, FIBA, é a organização que regula o esporte a nível mundial e realiza campeonatos e torneios em todo o mundo. Além de ser um esporte divertido e disputado, o basquete também oferece muitos benefícios à saúde, incluindo melhoras do condicionamento físico, coordenação motora e trabalho em equipe. O esporte também é conhecido por sua capacidade de inspirar e motivar as pessoas, tendo sido retratado em filmes, programas de televisão e outras formas de mídia que o ajudaram a popularizá-lo ainda mais em todo o mundo. O basquete é um esporte dinâmico, que oferece uma combinação única de habilidade, estratégia e trabalho em equipe. Desde sua criação, o esporte tem sido inspirado em milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se um dos mais populares esportes do planeta. Woodstock, a história do festival de música que marcou os anos 60. O Festival de Música de Woodstock, que ocorreu em agosto de 1969 na cidade de Bethel, no estado de Nova York, é considerado um dos maiores eventos da história da música e um marco cultural da década de 1960 nos Estados Unidos. O festival foi organizado por 4 jovens: Joe Rosenman, John Roberts, Ari Korfel e Mike Lane, que buscavam promover a música e a paz, em meio a um contexto de guerra e conflitos sociais. O Festival de Woodstock foi realizado em uma fazenda de laticínio de 600 acres em Bethel, emprestado por um fazendeiro local, Max Esper. A fazenda ficava a cerca de 100 km ao norte de Nova York, e a estrutura foi construída em um curto espaço de tempo. A estimativa era de que cerca de 50 mil pessoas comparecessem ao evento, mas o número foi muito além disso. O festival começou oficialmente no dia 15 de agosto de 1969, mas o público começou a chegar antes disso, e a área estava completamente lotada antes mesmo do início das apresentações. Bandas como The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e Creedence se apresentaram durante o evento, que durou 3 dias. As condições de vida no local do festival foram precárias, com poucos banheiros e instalações de água. A chuva torrencial que caiu durante todo o fim de semana tornou as condições ainda mais difíceis, mas apesar disso, a atmosfera era de paz, amor e solidariedade. Os organizadores e voluntários forneceram comida, água e assistência médica aos participantes, enquanto as pessoas dividiam abrigos improvisados. O espírito de união e solidariedade que prevaleceu durante o Festival de Woodstock tornou-se um símbolo da contracultura e da busca pela paz e igualdade na década de 1960. Embora o evento tenha sido marcado por problemas logísticos e de segurança, a mensagem de amor e respeito ao próximo, que emanava da multidão de mais de 400 mil pessoas, tornou-se uma lembrança duradoura da cultura da época. O Festival de Woodstock foi imortalizado em um documentário de sucesso, lançado no ano seguinte, que mostrava o desempenho histórico de bandas e artistas. O evento também influenciou o surgimento de uma nova geração de músicos e artistas, que buscavam promover a mensagem de paz, amor e solidariedade. O Festival de Música de Woodstock foi um evento histórico que reuniu mais de 400 mil pessoas em um fim de semana. O evento se tornou um símbolo da contracultura e representou a luta por valores como amor, respeito e igualdade. A mensagem de Woodstock continua a inspirar novas gerações, reforçando a importância do diálogo e da convivência pacífica entre as pessoas. Exército dos Estados Unidos, a maior ramificação das Forças Armadas e seu papel na defesa internacional. O Exército dos Estados Unidos é a maior e mais antiga ramificação das Forças Armadas, com uma história que remonta à sua fundação em 1775. Com mais de 1 milhão de soldados ativos e reservistas, o Exército é responsável por proteger a segurança do país e defender seus interesses no mundo. Os soldados do Exército são altamente treinados com técnicas avançadas, com uma grande variedade de especializações e funções. Eles têm responsabilidade de manter a segurança em território americano e também em missões ao redor do mundo, como em conflito na guerra contra o terrorismo e em operações de paz em várias partes do mundo. A história do exército americano é estratégica em relação à participação em conflitos internacionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército liderou a libertação da Europa e participou de diversas outras batalhas importantes. No Vietnã, o exército esteve ativamente envolvido nas operações de combate, não tendo muito êxito.
Para ingressar no Exército dos Estados Unidos, é necessário passar por um rigoroso processo seletivo, que inclui um teste de aptidão física, mental e emocional. O treinamento é exigente, visando preparar os soldados para enfrentar qualquer desafio. Eles aprendem a lidar com as armas e equipamentos avançados, além de técnicas de sobrevivência e combate. Os líderes militares do Exército são altamente respeitados e valorizados como mentores e modelos para os soldados mais jovens. Eles são responsáveis por tomar decisões importantes em momentos de conflito e incerteza. O Exército tem programas de apoio e assistência para ajudar os soldados e suas famílias durante e após o serviço militar. O Exército americano é uma das principais forças de defesa do país, com uma longa história de participação em conflitos internacionais e uma grande variedade de especializações e funções. Os soldados passam por um treinamento rigoroso para estar preparado para enfrentar qualquer desafio, e os líderes militares são altamente respeitados. O Exército é valorizado como um símbolo da segurança nacional e da defesa dos interesses americanos no mundo. A história e ponto marcante dos Estados Unidos são interessantes, demonstrando a riqueza e a complexidade da cultura e da sociedade americana. Desde a fundação da primeira universidade do país, a descoberta do notável Grand Canyon, a invenção do popular esporte de basquete, o lendário festival de música de Woodstock, o papel vital do Exército dos Estados Unidos na defesa nacional e a importância das sequoias gigantes, cada um desses acontecimentos apresenta uma perspectiva única sobre a história, a cultura e a geografia dos Estados Unidos. Esses fatos são componentes essenciais da história americana, contribuindo para a formação da identidade e da compreensão dos Estados Unidos dentro e fora de suas fronteiras. Chegamos ao fim de mais um vídeo, obrigado por terem assistido até aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. E até o próximo vídeo, no canal Eminente.